agilidade. Vou convidar grandes nomes aí da agilidade, grandes profissionais. Alexandre Corsi Abdala, grande Abdala, PN Education, Júlio César, Compass da UOL, Patrícia dos Santos, também da UOL, e André Sanches, Universo Ágil. Grandes nomes, sentem por favor. Esse assunto aqui é esperado. Por aqui. Bom, começar com uma breve descrição de vocês. Se apresentem rapidamente. Beleza, André? Se apresentem rapidamente. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, então já pensem em perguntas, tá bem? Para trazer aqui para o time. Vamos começar com o time aqui se apresentando para falar de agilidade, o impacto na agilidade. Bora lá? Começar? Boa! Começando aqui, Júlio Bacchion, sou Agility Coordinator na Compass UOL. Também membro do Universo Ágil, todos os dias, 7h31 da manhã. Estamos fazendo podcast todos os dias, como malucos que somos. Você vê que o pessoal tá ficando maluco porque já tá ficando assim, ó, cabelo pra cima, já arrepiado. Não, as entradas estão já surgindo, né? Mas, piadas à parte, a gente é inspirado em fazer ágil, ser ágil e, consequentemente, transformação, tanto em empresas quanto nas parcerias. Então, passando aqui pro André. Ô galera, vem pra cá pra frente, tem um monte de gente lá atrás, senta aqui, pô, pra ficar bom, pra ficar bonito. Vai ter sorteio de vagas! Vai ter sorteio de vaga só pra quem tá sentado aqui na frente. Bora lá, vai ter mérito, vão sortear mérito, promoção, Prade, olha só a feira, vamos lá, Feira da Agilidade para agilizar a carreira. Boa, vem pra cá, vamos começar, bora lá. Maravilhoso dia ágil, é assim que eu começo há 4 anos o programa Jornada Ágil. Eu sou André Sanches, criador do podcast Jornada Ágil, hoje com 1.500 episódios, faça chuva ou faça sol, sábado, Natal, domingo, feriado, Ano Novo. A gente adora, e a gente está aprendendo sobre agilidade. Agilidade como método, como prática, como framework, e tudo isso que começou muito tempo antes do próprio Manifesto Ágil. Então, uma honra estar aqui, compartilhar um pouquinho da experiência, um pouquinho da sabedoria, um pouquinho do que eu vi desde os primórdios, quando a gente trouxe programação extrema aqui para o Brasil em 2001, na Universidade de São Paulo. Então, vai ser uma honra trilhar esse painel incrível com essas pessoas experts e aprender com vocês também. Boa tarde, TDC. E aí, galera? Espero que todo mundo esteja bem. Bom, na verdade, atualmente eu faço parte do grupo Boticário. Eu sou o PM Delivery lá. Então eu cuido tanto da parte de produto como a parte de agilidade em si. Bom, é uma empresa totalmente voltada mesmo para o ágil. A gente quer agilizar o varejo brasileiro e tudo mais. E atualmente, especificamente, eu estou trabalhando na consultoria. Então, muita gente ali conhece o grupo, né? Como as lojas ali de perfume, maquiagem e tudo mais. Mas quando a gente olha para o grupo, ele é bem grande. Então, quem tiver interesse também, depois a gente pode trocar uma ideia aqui. E na parte da consultoria, a gente está especificamente aqui trabalhando com um tema que é o evento, né? Um tema que pega alto muito. Então, IA e dados, assim, é bem a minha paixão. E a gente consegue fazer isso também com outros grandes varejistas. E eu acho que vai ser muito rica aqui a troca entre esse time de peso que nós temos hoje aqui para esse papo. Show de bola. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui agradecer ao TDC por estar presente aqui no Community Lounge. Prazer, Alexandre Abdala. A maioria me conhece como Abdala, terrorista, homem-bomba, mas fiquem tranquilos, está tudo sossegado. Atualmente sou CEO da PPM Education, uma empresa aberta desde 2014, mas aí depois dividindo o ramo executivo, né, com o ramo empreendedor, virei a chave ali em 2023. Participei aí da criação do Banco Original, o primeiro banco digital, trabalhei na TOTUS, Bematec, várias empresas aí, tanto de varejo, agro, atuando com agilidade desde 2009, não tinha cabelo branco, era gerente de projeto, gerente de desenvolvimento de software, aí fiquei com cabelo branco. E de lá para cá, atuando muito forte nesse processo de transformação, tanto que minha consultoria hoje, ela se baseia em design organizacional, governança e, obviamente, preparação das pessoas para atuar com agilidade. A tecnologia é só um meio. Tá? Então, se conectem aí via Instagram, LinkedIn, e vamos bater um papo aqui para a gente discutir um pouquinho sobre esse cenário de IA com agilidade, o que está pegando, né, agora, que o assunto é do momento.
Vamos pra cima. Boa, perfeito. Já ia começar com essa pergunta aí, jogar essa bomba pra vocês. O que aconteceu no mundo da agilidade? Bomba, aí não. Trabalhei muitos anos Isso com é ele. O que vocês viram que mudou assim nas dinâmicas de agilidade, no mundo de agilidade, nesses últimos, com o impacto da inteligência artificial nesses últimos anos que ela veio numa ascensão aí grande? Como é que tá o mundo, como é que tá as dinâmicas, o que mudou aí? Tudo bem, então vamos lá. Os agilistas aqui novos também que são importantes, tem galera da mentoria, novos agilistas, tá? O que vem mudando? Eu acho que o ponto que a gente tem que ter de noção também é o que impactou pós-pandemia, né? Então a gente tem a questão da pós-pandemia. Então a gente tem esse cenário no modelo de trabalho, a gente tem um cenário que falou, a agilidade vai morrer, a agilidade não serve para mais nada, etc. Só que a gente tem que começar a mudar, obviamente, um pouquinho a execução do modelo, né? Ou seja, a gente foi aprimorando, foi executando, a gente tem resultados sim expressivos, e tem vários reportes aí mundiais que o modelo ágil ele é inevitável para dentro das organizações. Agora, como que você coloca a tecnologia, né? Ou seja, a IA, que diga-se de passagem, IA não é nada novo, isso já existia antes, é que agora se abriu de uma forma bem contingente e com que eu falo muito que é o cinto do Batman. É uma tecnologia que você usa para agregar valor dentro das suas execuções. E aí a questão de agilidade é como que você coloca três coisas para funcionar. Pessoas, processos e produtos. E tem que gerar resultado. Esse negócio de o pessoal ficar abraçando árvore, fazer isso, aquilo, legal, show de bola, mas a gente tem que fazer o engajamento, tem que ser eficiente e tem que trazer resultado. Né? E mostrar isso para qualquer tipo de organização. E aí você usa a tecnologia para de fato melhorar. Então, quando você coloca para escrever histórias, fazer insights, fazer concepção de produto, a IA é uma excelente ferramenta que vai te ajudar a dar essas informações, a ter insights, mas ela não vai fazer por você. Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui que eu deixo de provocação e vou passar para os meus amigos aqui para provocar ainda mais. Eu já achei o gancho sensacional, porque eu acho que tem uma discussão atual aí que a gente ainda tem muito a aprender, que é esse caso, né, de a IA veio para ajudar a gente, veio um assistente aí, né, tanto que a agilidade em si a gente fala muito de adaptação e não ser resistente, né, e aí a gente tem os dois lados aqui da moeda. A gente vê que tem cargos que estão querendo realmente usar a agilidade para tudo. Eu quero a inteligência artificial para tudo. Por exemplo, eu não preciso mais de um PO porque a IA já vai escrever a história para mim. Ou eu quero medir quanto tempo vai levar para fazer uma tarefa e aí o desenvolvedor passa, vem outra pessoa e fica, não, mas a IA falou para mim que é menos, falou que tem esse caminho. Então acho que teve mudanças significativas até no sentido da gente reaprender como que a gente dissemina e faz a gestão do conhecimento, né? Porque é uma coisa que está tão acessível no dia a dia que muitas pessoas falam, eu vou resolver tudo com IA agora. E não é bem assim, né? Tanto que a IA, muita coisa que assim, a gente conversa, o pessoal fica, vai substituir o agilista, vai substituir o PM, pessoa de produto ou o próprio desenvolvedor. E eu vejo que a gente tem que entrar muito no mérito da IA, não pode ser o nosso piloto, sim o nosso copiloto. Então hoje que eu vejo é que uma coisa que está ajudando muito do lado positivo da agilidade, quando a gente falava de métricas, muitas vezes a gente precisava de um conjunto de ferramentas, fazer uma análise assim mais profunda, aquela coisa que o ser humano ele precisa olhar para vários lados, né? Eu preciso coletar o dado específico de um acontecimento, do outro, aí eu preciso olhar performance, preciso a quantidade de entrega, preciso olhar prazo, preciso olhar várias coisas. E a IA consegue trazer pra gente essas informações consolidadas de uma forma mais fácil e mais acessível. Só que aí vem o ponto que eu falo, né? Tem que tomar o cuidado de como a gente vai utilizar isso. Outra coisa também, né? Medidor de performance. Eu vejo que muitas empresas, o cara acha que vai modernizar tudo. Então a performance do meu desenvolvimento vai cair tantos por cento, eu já fiz os cálculos e tudo mais. E quando não aconteceu também, vem um lado ruim, né? Que a gente não pode simplesmente falar, eu vou usar isso aqui, acabou, eu vou confiar. Tem muita questão de retrabalho e tudo mais. Então eu acho que o lado positivo, assim, que trouxe de mudança, inclusive, é essa reflexão, a gente saber utilizar bem as ferramentas e não trazer para a agilidade essa resistência que a gente tanto fala que não pode ter, né? Porque quando a gente vai colocando na frente do ser humano essa questão de substituição e tudo mais, eu vejo que a gente está tendo que se reinventar até nesse quesito. Como que eu vou lidar com tudo que eu prego, que é não trazer
resistência, entender as pessoas, entender os processos, para aí sim eu inserir a agilidade e a IA em conjunto aqui nos meus projetos. Mas é basicamente isso, acho que dá pra gente entrar muito nesse conceito, né, do lado positivo e o lado negativo da coisa. Muito bom, Abdala, Paty. Eu quero provocar um pouco vocês que estão por aqui. Quem que é Scrum Master? Levanta a mão. Achei um. Agilista. Quem é agilista? Agilista, agileiro, Agile Coach, Agile Master, Agile Deus. Levanta a mão. Pode levantar mais alto. Aí, legal. Product Owner. Quem é PO? PO. A Isa. 2. Aí então tá liberado. PM. Vai pagar menos. PM, Product Manager, e aí mesmo esquema. PO, Product Manager, CPO, GPM, Group Product Manager, CPO, Chief Product Officer, Chief Product Lodge, por aí vai. Quem que é? Produto. Levanta a mão, só para ter uma ideia. Porque aí a gente consegue ir modelando um pouquinho. Quem é Tech Lead? Tech Lead, quem é os dois? Tá tudo bem. Hoje a gente pode ser vários, tá? O convite que eu vou fazer, eu me sinto muito na época do Manifesto Ágil, e o Manifesto Ágil é de desenvolvimento de software, porque tem outros manifestos ágeis. Naquela época eles estavam encontrando novas formas de se fazer software com agilidade, então algo disruptivo de um modelo linear para um modelo mais iterativo e incremental. E eu acho, Abdala e Paty, e você também, Ju, que a gente está nesse momento com a IA. Estamos encontrando novas formas de incorporar, de absorver, de deixá-la na corrente sanguínea nossa, para que ela produza o que o Abdala falou: valor, impacto e resultado. Se não tiver um desses três componentes, que não necessariamente pode ser o dinheiro, tá? Eu perdoo um pouquinho só, tá? Não necessariamente é o dinheiro, então é o impacto nas comunidades, uma ONG, embora a ONG também tem que ser saudável do ponto de vista financeiro. Então eu vejo que a inteligência artificial, ela veio para automatizar muitas das tarefas repetitivas. Então eu vou brincar, o Scrum Master, que é raro, mas acontece bastante, o Scrum Master ou a Scrum Master, que era mais secretário, né, faz o secretariado, faz ata, faz um monte de coisa. Esse tipo de coisa já está resolvido com a IA, porque põe para gravar, transcreve, sai bullet points e pronto. É só um exemplo, mas vale para Dev, vale para PO, vale para Tech Lead, vale para quem vai querer o status report ali. Tudo isso hoje já é realidade. Vamos para Daily, não é cada um leva o seu ponto. A IA vai trazer todos os pontos compilados e a gente usa dali para frente. Estou provocando, hein? A Daily, vamos lá e vamos falar. Daily não é mais de 15 agora, com IA a Daily é 10. Vamos perseguir a Daily de 10 minutos. Agora, o que acontece? Tem elementos que a IA não vai substituir, por óbvio, que é a estratégia. A estratégia, por mais que as IAs, de um modo geral, possam definir estratégias, a estratégia ainda está muito na sabedoria humana, na experiência, no conhecimento, nas habilidades humanas, individuais e coletivas. Tá? Então isso é mais difícil. E também ela não vai substituir o espaço criativo, porque a criatividade é do homem, do ser humano, né? Homem e mulher, lógico, porque sem gênero, mas é nosso. Então a etapa de criação, a gente, de novo, podemos utilizá-la para fazer música, som, para fazer uma nova user story, para fazer um novo código diferente, tudo isso daí pode. Mas como vocês disseram, como piloto, não como ator principal. Então, essa é a minha provocação para que a IA para que a gente não use a IA como um ator principal, para que sim ela seja o nosso copiloto, que a gente tenha ela como um apoio. Senão, a gente vai emburrecer nesse caminho aí de usar IA dentro das dinâmicas, cerimônias e tudo da área de agilidade. Boa. Eu vou muito pela linha de aceleração. A gente fala de uma agilidade que é aquela questão de você ser adaptativo, né? Aquela slide que todo mundo já viu nos cursinhos de agilidade por aí, né? A diferença de um trem-bala para um leopardo, né? O trem-bala vai rápido pra caramba, só que ele anda nos trilhos, né? Ele não tem adaptabilidade, ele não consegue trocar a direção. O leopardo, ele consegue dar sprints, movimentos rápidos, trocas de direções, e isso faz com que ele seja mais ágil, né? Então essa é a diferença de velocidade e agilidade. Só que se a gente metesse um jetpack nas costas de um leopardo, acho que é um pouco do que a gente está tentando fazer com inteligência artificial na agilidade. Nós estamos literalmente tentando ser ágeis e rápidos. Qual foi o principal ponto dos últimos anos do declínio
da agilidade, que as pessoas têm falado desse declínio, dessa morte da agilidade, dessa perda de espaço, está acabando as vagas, salários diminuíram, enfim. É sobre uma agilidade com propósito de ser eficiente e eficaz. Só que por muitas vezes isso ficava transvestido numa daily de 10 minutos. O que você fez hoje? O que você fez ontem? O que você vai fazer? Não tem propósito. Faz uma retrospectiva lá de ursinhos carinhosos. Eu tenho vontade de matar. Não, eu viro um homem-bomba. Eu vou virar um homem-bomba. Se aparecer aqui... As joias do infinito do Thanos. Isso. Já viu. Ele já... Ó, pela carinha ele já fez, ó. Ali, ó. Ursinhos carinhosos, quem gosta? Quem comprou no Girafas e acabou quando eu fui comprar? Não tinha. Mas assim... É sobre ter propósito naquilo. Você pode ser lúdico, você pode ser o que for. Mas num ambiente de trabalho que muitas vezes é competitivo, sério e disruptivo, esse tipo de disrupção não diz a verdade com o contexto. E quando nós trazemos uma inteligência artificial para dentro desse contexto, é muito mais sobre direcionarmos a eficiência e velocidade do que meramente só trazer uma ferramenta, uma pauta, uma ata. É sobre como isso gera de fato decisões estratégicas. E aí eu vou pegar, né, nesse ponto. Ela não é estratégica, mas com as experiências que existem no meio das pessoas ali, é possível desenhar essa estratégia. E aí vem um ponto. A IA ela não vai substituir ninguém, mas ela vai ser o seu copiloto. Né? A proposta do nome do Copilot para a Microsoft está de parabéns, porque é isso. A inteligência artificial pro agilista é isso. Só que nós estamos falando também de uma gestão de projetos, de produtos mais eficaz e eficiente. A gente está unindo. É essa analogia que eu quero trazer para vocês. É a velocidade com a adaptabilidade. É isso que está se propondo. E aí quando a gente fala nessa mudança de mercado, é um mercado que está procurando profissionais que entendam como essas coisas funcionam, como agrega valor na sua rotina e como isso gera resultados depois para a organização. Temos a primeira pergunta que só foi cutucar. Bora lá, já vai. Quem quiser fazer pergunta já vai levantando a mão, a gente vai passando o mix. Se prepara o tomate aí que vai. Bora lá. Vocês comentaram que justamente a inteligência artificial precisa atuar como um copiloto. Então eu imagino que vocês, como PMs ou agilistas, já tenham utilizado dessa tecnologia. E como vocês têm utilizado já ela no dia a dia de vocês, na rotina? Como tem sido? Muito bem. Primeiro passo que todos nós temos que saber é o seguinte: para que eu preciso usar a IA? O que ela vai me trazer de benefício no contexto onde eu estou atuando? Primeiro passo. Segundo passo, a gente tem que fazer um feijão com arroz bem feito. O que é um feijão com arroz bem feito? Se você tem toda uma cadeia de desenvolvimento estruturada, se você tem cenários de teste, se você tem histórias muito bem definidas, se o seu PO está organizando aquelas prioridades que vão agregar valor para o produto, não está sendo aquele PO garçom que você pediu, me dá a nota, eu entrego aqui e faz. Então, toda essa lição de casa antes a gente tem que entender, a gente tem que estruturar. E a gente não está falando que tem que fazer isso agora, a gente está falando que já tem que fazer há uns 5, 10 anos já passou da hora de isso estar pronto. Só que a gente não faz ainda. Não, mas agora vem uma tal de inteligência artificial, eu vou aprimorar isso para ser mais produtivo. Tá, mas como que você coloca isso no seu contexto de trabalho? Eu estava num evento de executivos e foi feita essa pergunta: como que você coloca a IA para fazer o processo de agilidade ser mais rápido? Então a pergunta já foi errada, a agilidade já não é fazer mais rápido. Isso vem de executivos. E segundo o contexto, o que a IA vai me agregar? Então ela pode me agregar na escrita de história, ela pode me agregar em insights de concepção de produto, como a Paty falou, questão de validação de mercado, ela pode me trazer insights valiosos com base no contexto que eu apresente, porque tudo da IA se baseia no prompt de comando que você vai executar. Então quanto mais estruturado uma pergunta, mais estruturado o que você deseja que ela busque, ela vai buscar. E aí você tem que fazer o crivo de análise. Então
Responder a sua pergunta de forma objetiva, entenda o contexto. Eu entendo o meu contexto e aonde a IA ela vai se perfeitar. E tem contextos que eu não uso IA. Ela não vai caminhar, está tudo bem. Eu não estou fora do mercado, eu não estou menos competitivo. Eu estou até além, muito mais competitivo ainda. Mas é o contexto que ela vai agregar ou não. Certo? Dando um pouquinho aqui da minha experiência, eu uso a IA principalmente para me apoiar quando eu vou tirar métricas. Então, por exemplo, eu estou com um conjunto de métricas, já aconteceu assim, da gente fazer um planejamento, realmente assim, desenvolver uma IA para o cliente. O resultado não foi bacana no final do projeto, mas durante o projeto todas as minhas métricas estavam maravilhosas. Aí, como eu tenho que analisar um conjunto de métricas, tanto da entrega como também do time, uma coisa que eu fui aprendendo a usar muito a ferramenta é conseguir lidar com esse tipo de situação. Então eu vou inserindo para ela uma coisa muito importante, é a questão dos prompts. Eu já fui aquela pessoa que cheguei para ela e coloquei, eu quero tal coisa. O arquivo está aqui, resolve para mim. E era um desastre, gente. Isso é muito real. Para a gente usar a IA, a gente tem que tirar um tempo para aprender ali prompt, contextualização e tudo mais, porque é o que salva a nossa vida, é o que realmente faz ela ajudar no dia a dia. Então, muitas vezes, quando eu me deparei com isso, eu fiquei, eu vou precisar parar o time técnico para eu discutir números que já me passaram, juntar todo mundo, fazer uma força-tarefa, e com a IA eu consegui meio que dispensar esse lado e fazer só a validação final com o time técnico, que é muito importante. Eu sempre chego nos números, mas eu fico, beleza, tem um contexto por trás, eu vou precisar verificar com o meu time técnico ainda. Então, por exemplo, reuniões que a gente tem que ficar reunindo planilha ou BI ou coisa do tipo, eu levar um bom tempo analisando até chegar na minha linha de raciocínio, eu vejo que com a IA criando para mim, já trazendo esses insights, eu consigo analisar e eu ganho um tempo aí. Por exemplo, uma reunião de 2 horas, ou de eu ficar reunindo um monte de arquivo, compilar, depois colocar em outro lugar, a IA consegue trazer isso para mim. Outra coisa bem legal também que a gente viu é quando a gente vai colocando as histórias, dando contexto, e ela vai criando uma similaridade ali. Então, quando o time está muito em dúvida, gente, mas eu acho que eu vou por esse caminho, então é uma coisa assim muito complexa e tudo mais. E chega outra pessoa e fala, não, cara, a gente pode cortar aqui o caminho e vai ser bem mais simples, e aí o time fica naquele embate, tá? Será que eu não tenho muito conhecimento, outro tem pouco? Será que eu não estou vendo alguma coisa? Já aconteceu também da gente pegar e falar, não, vamos criar um perfil, por exemplo, ali dentro da IA específico. Na minha empresa, por exemplo, a gente tem a IA homologada, onde é a empresa que gerencia os dados e tudo mais. E esse perfil é voltado exatamente para isso. Ele entende o contexto do projeto, a gente vai colocando as histórias e ele vai ajudando realmente quando a gente tem essas dúvidas. Tipo, eu coloco por similaridade e ele me traz, não, isso no passado que foi usado isso, provavelmente o caminho X é o mais adequado. E aí a gente vai buscando detalhes e vai também trazendo discussões. Outras coisas também que já ajudou, que é um pouquinho mais técnico, mas acaba me ajudando no meu contexto, é quando o time precisa fazer uma query, por exemplo. E tá todo mundo muito em dúvida se mas qual que é a melhor e tudo mais. Dando contexto, colocando os números e, assim, trazendo realmente um caminho para a IA, ela consegue também ajudar nesse quesito e otimizar pra gente. Porque dependendo da query que a gente vai fazer ali com a quantidade de dados que a gente está lidando, ela fica bem extensa. E acontece, né? Todo mundo é ser humano de pensar, para onde que eu vou agora? Então, em diversos momentos, assim, tanto no técnico como para insight, ela me ajudou bastante. Porém, tem um lado também, né? Se você for só colocando, já aconteceu ela me passar resultado muito errado, eu validei com o time falou, não, Paty, algum número ali não bateu, vamos refazer esse negócio, deu um trabalho, a gente voltou atrás. Mas geralmente eu uso dessa maneira em si, só que com cuidado também, né? Porque dependendo da empresa onde você tá, não dá pra você simplesmente jogar métrica, assim, uma ferramenta aberta, onde ela vai armazenar os dados, porque tem a chance também de vazamento, né? Mas pra mim no dia a dia é produtividade mesmo. Boa, Paty. Bom, precisa tomar cuidado com a questão dos dados, acho que a Paty trouxe, é super importante. Termos homologadas as tais das inteligências artificiais se a gente for usar num ambiente corporativo. Mas se a gente está no dia a dia em casa, não é para colocar dado da empresa em casa não, tá? Mas o uso pessoal dá para a gente usar com mais moderação. Olhando, acho que tudo que eu já fiz nos últimos, 10 anos, em termos de agilidade, seja relatório, seja programação, query, então, como profissional, eu acabo
assumindo múltiplos papéis. Tem hora que eu preciso codificar, tem hora que eu preciso fazer um monte, tem hora que eu tenho que ajudar o PO, tem hora que eu tenho que ajudar o time, tem hora que são 6 times. Então, naturalmente, são usos diferentes. E quando a gente parte da definição de inteligência artificial generativa, ela vai errar. A pergunta é qual o percentual? Qual o percentual que ela vai alucinar? Qual o percentual de erro que está ali, estatisticamente falando? Claro que a maior parte do uso tende a dar uma resposta positiva. Então a gente acaba usando, mas eu uso com moderação. Então eu vou responder, Pedro, tua pergunta, para não chover no molhado aqui, quase que como uma mentoria, com o que eu uso, tá? Que é uma pergunta muito boa. Muitas vezes a gente quer pegar e fazer sem usar uma IA, pode ser para uma apresentação, PowerPoint, pode ser para fazer um código, pode uma query, pode ser para fazer uma user stories, mas eu quero fazer 10 épicas e 38 user stories, logo de uma vez, né? Tudo automático, aperta um botão, programa 3 palavras. Só que aí eu falo, aí não é ágil. No conceito de agilidade, incrementos. Então, uma dica que eu percebi, quanto menor fosse o pedaço que eu usasse da IA, ou seja, contexto que o Abdala trouxe, quanto mais preciso eu for no meu contexto, quanto mais eu delimitar, menor a chance dela alucinar. Então eu comecei a entender que quanto mais específico, então eu tenho que fazer um manual do usuário, eu tenho que compilar um processo, eu tenho que fazer o quê? Um código. Então ao invés de fazer ele inteiro, o output, né, o resultado inteiro, eu peço uma parte, só uma parte. Porque aí eu vou trabalhando em cima dessa parte. E a hora que ela estiver madura o suficiente, aí eu passo para as demais. Mas é assim com agilidade. É o MVP, entrega o MVP na primeira sprint, depois vai incrementando. Mas é assim o rollout em grandes instituições. Passei por Itaú, Citibank, Ambev e algumas outras. A gente não implanta alguma coisa para 30 milhões de clientes, a gente erra pequeno para 1. Então o convite que eu falo para a gente, o primeiro convite, é para a gente ser ágil no conceito de definição incremental e iterativo no uso da IA. Tá? E o segundo é um convite a gente a se lambuzar. Mas como assim, André? Se degustar mesmo, porque a gente acha que a IA é só o sorvete de coco, é o de uva, o de morango. Só que tem o de umbu, de cajá, de gravioli e outros tantos que eu não tenho nem ideia como é que fala. O que eu quero dizer? Em casa ou durante o trabalho, começa a brincar. Não tenta buscar o perfeito. Começa a brincar assim, eu vou fazer um boneco aqui, igual eu estou fazendo agora. A transformação de bicho em humano, essas coisas. Quando você começa a brincar, é a criança interior sua, no playground, você se envolve mais e você aprende mais. Aí você aprende algo profissional daquilo. E o maior erro é a gente querer pegar, fazer algo perfeito com uma IA pela primeira vez. Aí não sai, ou sai errado. Porque a gente não abre espaço para a tentativa, para o erro, para essa diversão. Então esse é o segundo convite aí que eu faço. Divirta-se com várias, experimente várias no campo pessoal e depois no profissional você escolhe aquelas que você melhor teve entrosamento. Beleza? Só para deixar o rapaz fazer pergunta logo, eu vou ser bem breve. Use, por exemplo, para fazer dinâmicas. Você quer preparar dinâmica, está sem criatividade, quer fazer você não sabe como conduzir as coisas, pergunta lá, pede para ele te ensinar. Agora, a melhor coisa que você faz, aprende a usar no contexto que você está. Pra você não perder tempo, cara. É tempo. No fim das contas, é sobre o que eles falaram. Experimenta, mas emprega no que você está fazendo. Quer expandir para outras áreas, pega no teu tempo livre. Aí é justamente para você fazer. O que eu faço? Eu tenho a minha especialidade. Eu comecei minha transição de carreira olhando para BDD, Behavior Driven Development. Fiz todo o meu processo de entender o que era o BDD e depois eu apliquei inteligência artificial. Hoje eu tenho o meu método com inteligência artificial usando o BDD. Mas o que eu fiz? O que a Abdala falou. Cara, começa a fazer bem feito o que você já está fazendo hoje. E aí você expande para inteligência artificial. Aí você vai descobrir, cara, 1000 coisas para fazer. Boa tarde a todo mundo aí. Meu nome é Lineker. A pergunta que eu tenho é assim, quando se fala de inteligência artificial, se fala muito sobre o equilíbrio no uso, né? Isso não só na agilidade, mas em todos os âmbitos aí. E eu queria saber o que vocês acham
quais são os efeitos a curto prazo e a longo prazo dessa falsa agilidade que é gerada pelo uso excessivo de inteligência artificial. Porque acaba que a gente não é ágil. Quem é ágil é a inteligência artificial e a gente tem a falsa ilusão de que o ágil é a gente. É básico. Chega para uma pessoa que está usando inteligência artificial e pede para ela explicar o modelo Scrum sem inteligência artificial. Pede para ela explicar o Kanban sem inteligência artificial. É isso. Você quebra um pouco do raciocínio lógico que a pessoa tem, porque ela aprende a fazer pastel. Vamos fazer pastel. A pessoa dá um negócio para ela fazer, ela taca lá no forno a inteligência artificial e entrega pastel. É muito importante a gente falar de agilidade, dos princípios da agilidade, adaptabilidade. Cara, não vou chover no molhado que o pessoal falou aqui, mas basicamente isso, o resultado vai ser claro. A gente vai ter cada vez mais agilistas que não sabem usar o raciocínio, a mente para resolver problemas, e vai depender muito mais da inteligência artificial. Agora, o contrário também é possível. Muitas pessoas que são mais antigas de mercado têm dificuldade de usar a inteligência artificial no seu dia a dia. Aí vem a última roda de conversa que falou, esse equilíbrio, por exemplo, do professor que está preocupado sobre a aplicação da inteligência artificial dentro do ambiente das escolas. É sobre entender como essa situação vai evoluir com o tempo. E o tempo vai dizer pra gente, mas o óbvio é isso. Cada vez mais a gente vai precisar de entrevistas com os profissionais para ver se eles realmente conseguem resolver um case na hora ali com vocês, e vai ser menos sobre o cara tá lá no LinkedIn. Meu LinkedIn é lindo, cara. Você olha meu LinkedIn, meu Deus, coisa top. Mas, cara, se eu não conseguir vender o que eu estou propagando ali, o que adianta? Aí é lixo. É só um lixo cheio de purpurina. Mas esse é o resultado. Vamos descobrir nos próximos anos, mas o principal é como é que você resolve esse problema e ver como ela faz, sozinha. Eu vou responder rapidinho para poder encaixar outras perguntas. Tá bom. Então, deixa eu te provocar. Se eu falar que você gera mais resultados usando boné, você vai usar? Bermuda, vai usar? Um vestido rosa, vai usar? Não vou entrar na era do gênero. Eu sou um cara de resultado. Eu não vou falar que eu uso drogas, porque eu fui diretor de compliance. Então, tem que ser ético, né? Sendo ético, vale tudo. Ético e moral, né? Ético e moral. E aí eu vou brincar, eu uso drogas? Eu uso Gira, pronto, tá bom. Eu uso Trello, eu uso Notion, Asana, Monday, projetos, Project, Microsoft. Eu uso o que o cliente quer. Então, assim, no final do dia, é sobre resultado. Se eu vou usar também IA, tá lá, tá à disposição. E a provocação que eu faço para todo mundo aqui é ter um pouco de nexialismo dentro disso que eu vou falar. Experimenta esse cardápio. Eu falo do cardápio, a gente no Universo Ágil fala que é um cardápio de agilidade, porque tem mais de 700 métodos, práticas, ferramentas e frameworks de agilidade. De inteligência artificial, surge 700 por dia. Putz, é mais surreal ainda. Então vamos para o jogo coletivo, como esse, que é legal. A gente aprende mais rápido. Então, usa, né? Sai usando. E aí o vestido rosa, você vai falar, sabe que até que ficou bom? Talvez não vou passear na Paulista com ele. Mas eu dentro de casa eu uso, pronto. Então o convite, a provocação é: degustem de tudo, ético e moral, lógico, aqui, inegociável, e vão experimentando o que começa a fazer sentido ou não para vocês. Queria trazer um case aqui que eu achei muito interessante, porque eu estava procurando, né, como que as grandes empresas estavam usando IA assim, nas áreas da própria empresa, como que a gente tornava a empresa mais produtiva. E eu cheguei num caso que foi muito legal, se eu não me engano, em 2018, a Amazon, que é pioneira, que a gente, assim, uma empresa realmente muito bem estruturada, confiável e tudo mais, eles colocaram uma IA para ajudar no processo de seleção deles. O que aconteceu? Essa IA, com a IA, seleção de funcionário. A IA, ela é basicamente cálculos matemáticos, né? Ela trabalha com probabilidade. Então, igual a gente falou, a gente fala de rede neural, pensamento e tudo mais, mas no fim do dia a IA é basicamente cálculos. E ela tem que ter ali um histórico de dados, ela tem que ter um input para que ela consiga gerar um insight também.
Então, muito disso até porque a gente fala, né? Não vai substituir o ser humano porque a gente ainda está muito nessa. São cálculos e ali a gente tem uma resposta final. O que aconteceu com essa IA? Chegou um momento que a Amazon percebeu que eles só estavam contratando do sexo masculino. Porque o mercado, infelizmente, da tecnologia, ele é majoritariamente, né, masculino. E como o histórico ali dos dados tendia muito para esse lado, a IA simplesmente começou a criar esse viés. Quando chegava um currículo feminino, a tendência dela era descartar. Basicamente, nenhuma mulher passava no processo seletivo. Então, uma coisa muito importante que eu acho que dá pra gente perceber, né? Quando a gente está ficando muito dependente da IA, ou uma pessoa ela simplesmente tem dependência, ela não gerou um conhecimento daquilo, é essa criação de vieses. Porque quando a gente está mexendo com matemática, tudo que a gente vai alimentando vai influenciando no resultado. Então, quando a gente está fazendo uma entrevista, por exemplo, eu participei de muita entrevista assim, no ano passado, que estava na parte também, né, de especialista junto com o recrutamento. E uma coisa que a gente tentava fazer para ver se a pessoa realmente tinha decorado um roteirinho, se estava ali com uma IA e tudo mais, é fazer pergunta situacional. Então eu trazia uma situação onde eu tinha que ter uma estratégia bem definida e um domínio de contexto, o que a pessoa não tinha colocado antes, né, porque ela não estava no dia a dia da empresa. E muitas vezes a gente pegava quando a pessoa tinha feito um discurso pronto, ou estava assim, meio que viciada, igual a gente conversou, né? Eu tô olhando a metodologia como a IA me ensina, então ficava muito quadradinho, muito fechadinho. E é outra coisa importante também, a gente entender o limite de até onde ela está ajudando e onde está atrapalhando, para a gente não cair nesses viés que podem ser bem prejudiciais para a gente. E, assim, caso contrário, também eu já vi casos que o pessoal começou a mexer com a IA e ficou aquela dúvida, eu coloco ela totalmente assim para tomada de decisão, eu coloco ela assistida, eu coloco ela só passiva para me dar direcionamento. E a maioria dos casos o pessoal coloca ela como assistida. Então a gente coloca em até certo momento a IA pode tomar ali uma decisão que ela tenha mais certeza e a gente entra no quesito de números novamente. Mas em casos mais complexos não. A gente vai ter que fazer um híbrido ali e a pessoa tem que estar sempre entrando com a estratégia também. Pergunte. Não, pergunta. Eu concordo com todos eles. Ele não está funcionando. Bom, vamos fazer a última pergunta. E aí a galera já deixa as últimas mensagens, responde ela, deixa as últimas mensagens. E aí as últimas mensagens queria que fosse. Mas já? Não quero deixar. E aí eu volto aqui para fazer as últimas mensagens. Boa tarde, pessoal. Prazer, eu sou a Kaune, da ITEC, sou Product Owner. E a minha dúvida é relacionada a algo que a gente está discutindo aqui. Então, nós sabemos que o mercado ele vem crescendo com novas soluções tecnológicas de ferramentas de IA todo dia. Mas quais são as ferramentas de IA que são mais utilizadas no mercado hoje ou que vocês utilizam mais? Que podem gerar mais resultados na equipe e podem ajudar nessas dinâmicas ágeis? Como ele acabou de falar, né? A cada dia 700 ferramentas de criada a todo momento. Você piscou o olho e já tem uma. A gente tem os mais tradicionais com o ChatGPT, o Copilot da Microsoft, né? O Gemini da Google. São as que estão tomando conta dentro de um contexto de negócio, de segurança. Tem o DeepSeek agora, né, que balançou o cenário mundial e que se comprovou que você pode construir uma ferramenta com baixo custo, mas aí a gente vem no outro detalhe, a segurança disso, né? Mas são todas ferramentas que estão aí que vão balançar o mercado. E o mais importante é qual dessas ferramentas, como a gente colocou aqui, vai se adaptar ao seu contexto de negócio, ao seu contexto de necessidade, ao seu contexto de melhor produtividade. Então falar que qual é a melhor ferramenta? Existe um cardápio, o qual você vai se adequar e para que serve no seu contexto de trabalho. Eu particularmente uso o ChatGPT e o Copilot. Eu não uso ainda muito o Gemini. Mas se você for no Google agora aí, faz uma pesquisa, você vai ver que logo no início ali ele já traz uma pesquisa já mais bem elaborada do que você colocou. Depois ele te traz os itens pesquisados. Então vai de gosto, vai de necessidade, vai de ponto de contexto de mercado, mas o mais importante, principalmente que você é PO, todos nós aqui, não depende se você trabalha de produtos ou não, é se apaixonar pelo problema que você vai resolver. Se apaixone pelo problema, se apaixone pela situação que você está para resolver um assunto
E aí você busca uma IA que vai te ajudar a solucionar isso baseado no modelo ágil de trabalho. Né? Se a IA tivesse aqui, ó, seu celular vai ser... e aí a agilidade vai te ajudar na concepção e na execução da melhor forma dessa solução. Essa é a dica que eu dou. Atualmente eu também tenho um grande leque, até porque eu trabalho com clientes externos, então acaba virando um grande leque mesmo de ferramenta. Por exemplo, eu tenho clientes que estão totalmente no sistema Google, outros totalmente no sistema Microsoft, alguns estão híbridos, mas além dessas ferramentas, né, que você já trouxe, uma coisa que eu estou usando bastante também é a parte do Gira. O Gira trouxe ferramentas de insight bem legais ali para a gente acompanhar sprint, como que está a saúde do time, exatamente, principalmente a parte de métricas ali. O Gemini também está muito no meu dia a dia. A gente tem até a IA, que é homologada ali para a empresa, e um dos motores é o Gemini. Então ele tem até perfis diferentes, a gente tem um perfil específico para cálculos, que já é mais assim, propenso realmente, porque quando a gente vai usar GPT para cálculo, muitas vezes ele não vai ser tão bom. Então a gente tem algumas configurações a mais. Eu tenho também ali dentro desse pacotinho a questão do Gemini para fazer ali a parte de texto e escrita em si, que é a generativa. Mas eu acho que o mais famoso mesmo, que geralmente a galera usa e que a gente usa muito em projetos, é o GPT. Mesmo que ele seja só o motor. Mas eu recomendo muito olhar essa do Gira, ela é bem legal. E assim, acho que de cabeça mesmo são essas. A gente vai acabar chovendo uma olhada aqui. Eu vou categorizá-las. De um modo geral, a maioria das empresas vai incorporar a inteligência artificial nas suas soluções. A gente viu o Copilot, a gente está falando do Gira, eu uso muito, mais recente, o Notion. Então todas elas estarão embedded, né? Nativas dentro do seu uso. E tem ferramentas que você vai precisar para fazer fórum, uma apresentação executiva. Mas, caramba, para onde eu corro? Não é o Gira que vai te socorrer, não é o Notion, o Monday, qualquer uma dessas que a gente falou. O ChatGPT vai te ajudar, o Gemini vai te ajudar, mas um Gamma.app, por exemplo, e aí são as ferramentas mais específicas para apresentações. Vai te ajudar muito mais, por exemplo, para você colocar poucos inputs e gerar uma apresentação bonita para quem talvez não entenda. E quem já entende vai olhar e vai falar assim, fez no Gamma, legal. E tá tudo bem, né? Já dá para entender. Até frases, às vezes já dá para a gente começar a entender. Essa frase você usou no GPT aí, né? Porque ela fala alguma coisa, a gente já entende meio que a lógica dela, né? Então, acho que é não se prender a uma única ferramenta. Né? Não se prenda. Vamos lá. Anota aí as ferramentas. Copilot para código, tá? Melhor coisa. Você vai usar o ChatGPT para gerar essa parte de escritas. Então, UX Writing para você fazer análise, por exemplo, de tom de voz, etc. UX Writing você vai usar muito GPT, é muito bom. Use o Miro. O Miro tem uma ferramenta de inteligência artificial lá. Você consegue fazer discoveries muito bons, inceptions muito boas, e você consegue tirar insights muito bons para a construção de produtos. E para fechar, UiWizard. O UiWizard, tipo o Wizard, ele é uma ferramenta que ele já gera protótipos navegáveis, né? Ele está em fase bem embrionária, os testes iniciais, né, são ainda não 100%, mas o que é interessante dessa ferramenta, ele é como se fosse um Figma, e ele permite que você exporte para o Figma, algumas coisas lá que ele tem. O que é bom dele? Você vai fazer toda uma experiência dentro dele? Não, porque ele tem um limite de 300 caracteres para você escrever o que você quer. Só que isso gera insights e ideias para que você possa construir ferramentas. Então é uma sacada para você pegar ferramentas e tentar mudar um pouco a forma que você está trabalhando. E eu acho que é isso aí, as diquinhas finais. Uma para a galera de desenvolvimento também, consultei. Eu precisei olhar o nome, consultei aqui meus universitários. Eu tenho um decklist em casa e uma que ele sempre comenta muito comigo, que ele me mostra os resultados, e a Cláudia dá um Anthropic também. Então o pessoal traz que é muito bom, principalmente para insights de codificação. Eu acho bem legal, assim, para a galera que realmente está ali na operação do desenvolvimento, dar uma olhadinha.
top. Ó, a gente já passou, já estourou o nosso tempo, então eu vou pedir só o seguinte, recadinhos finais rápidos, vou pedir para focar quem tá chegando agora, galera que tá chegando agora na agilidade, tá chegando agora no mercado, que dica que vocês deixam aí para esse time, para quem tá querendo entrar agora no mercado, seja na área de agilidade, produto, Scrum Master? Aprenda o básico e depois vai pra IA. Primeiro, seja muito bom no que você faz para depois você querer inventar moda. É isso. Discordo. Eu acho que tem que ser os dois. Bom, primeiro eu vou fazer um convite. Terminando aqui, a gente faz uma foto todo mundo, hein, que eu gostei de estar com vocês. Então, fiquem aí, não saiam. Vem todo mundo pra cá pra gente fazer uma foto legal desse Community Lounge, desse painel. Então, a discordância em tom de respeito, óbvio, é porque a gente tenta o OU, e o mundo não é OU, o mundo é E. Então, quem estiver começando agora, lógico, vai ler o Scrum Guide, 16 páginas, de um português super tranquilo, de acho que novembro 23, se eu não me engano, a última versão. Lê, aplica. Agora, o que dá resultado no dia a dia? É aplicar, é errar, é ganhar calo mesmo, é calejar. E aí, nessas duas, no caminho de agilidade, seja aprendendo Scrum, Kanban, ou se está olhando OKR, ou se está olhando Design Thinking, o que for, quais metodologias forem, mas é no executar. E usa a IA para te ajudar. Usa ela como seu copiloto, literalmente falando, tá? Então é por isso que eu discordo de você. Um pouquinho além, gente. Eu acho que a agilidade, todo santo dia aparece um método novo, alguém falando, gente, vamos fazer tal coisa pra gente ganhar, sei lá, 20 mil, 30 mil, 40 mil. A varinha do Harry Potter. Todo dia tem uma fórmula mágica pra gente ganhar dinheiro, e aí do lado contrário também a gente falando, não, vai acabar, não investe nisso. E eu 20k, tá bom. Aprenda muito o contexto, eu acho que a teoria é muito importante, então você pode utilizar inclusive a IA para entender essa questão de teoria, porque muitas vezes a gente está estudando, coloca ela, já sugere alguma coisa que faz gancho, você meio que aproveita o raciocínio que você está tendo naquele momento para aprender algo relacionado, mas principalmente leva muito em conta o dia a dia, a experiência. Quando você está entrando em uma empresa, ouça muitas pessoas, entende o negócio. Não pensa assim, se eu jogar na IA, eu ouvi um termo, alguma coisa, eu vou jogar na IA, pronto, acabou, eu já estou me virando aqui. Eu acho que o principal para a gente que está começando é comunicação. Então, busquem sempre conhecer muitas pessoas, o contexto, pegar o porquê das coisas também, porque às vezes a gente chega falando, nossa, mas isso é tão simples de resolver, e aí a gente vai ver que tem um porquê muito mais complexo. Eu acho que é mais isso, assim, antes de qualquer ferramenta, investe muito na tua comunicação e domínio ali da empresa. Show de bola. Bom, pegando o que os três comentaram, eu acho que como dica que eu sempre reforço primeiro, feijão com arroz. Vamos fazer o básico bem feito. Segundo, como ela comentou agora, entender o contexto onde você está. Então você entrou numa empresa, você entrou num projeto, você entrou num desafio, entenda o contexto, antes de já sair vomitando frameworks, IA, ferramentas, etc. E terceiro, usem o que ninguém usa. E ninguém se aprimora nisso. Desperdícios. Estudem muito desperdícios do Lean, que é a base da agilidade. Ou seja, como que a gente pode ser mais efetivo, com menos desperdício, usando uma tecnologia, usando um processo, usando um framework e usando pessoas. Então esse é o cenário, que com base nisso, foi o que ele falou, pratique, e aí você vai achar o melhor contexto, o melhor modelo para se adequar. O modelo Spotify vai se adequar no modelo aqui? Não, ele é só um exemplo. O modelo TOTS é só um exemplo. Modelo do banco original, não. Cada casinha vai ter o seu contexto. Você pode pegar o melhor de cada um e montar o seu modelo. Isso, para quem está iniciando, é fantástico. Além do que saber o básico do manifesto. Às vezes você vai falar, o que é os 4 valores da agilidade? O cara não é 4, é 12, é 15. Não, acabou a conversa por aí. Então, feijão com arroz. A última dica, então, para quem está começando mesmo com IA e com agilidade, retira o prompt do resultado. Porque imagina um PO, aí o PO vai pedir para a IA, faça uma user story assim, assim, assim. Aí ele pega exatamente a saída, copia e cola. E a gente já sabe que as IAs mantêm ainda o prompt no começo.
Eu falo isso porque teve um jornalista que publicou uma matéria, tá? Isso é verídico. Teve um jornalista que publicou, em vez de ele pegar a parte de baixo, que era a matéria, ele publicou o prompt junto. Então, essa é a dica de ouro para salvar o emprego de quem está começando. Fez a mínima leitura, né? Vai tirar foto? Valeu, galera. Show. Vamos aí, se juntar todo mundo. Vamos. Esse papo aí faz eu me reapaixonar pela agilidade. Essa galera top falando também é fácil, né? Quem é a galera do próximo painel aí? Já vem pra foto, já fica junto pra já se posicionar aqui. Aqui a gente vai ter Mônica Hillman, Mônica Menezes, Bruno Novaes e Morgana Giovanelli. Boa! Boa! Muito obrigado aos palestrantes. Papo incrível.